Apocalipse capítulo 8, quem encontrou, diga glória a Deus. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. A igreja. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Versículo 13, 1, 2, 3, e olhei, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Alguém pode dar glória a Deus? Aleluia. Pai querido, amado e santo, Deus de misericórdia, Senhor, nós te louvamos, porque estamos mais uma vez na tua casa, estudando a tua palavra, meditando na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos ajude a compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E o melhor, ajude-nos a viver a tua palavra, é o que nós te pedimos. E em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos no capítulo 8 do livro de Apocalipse, o livro das revelações, e chegamos hoje ao falar da abertura do sétimo selo e das trombetas que serão tocadas.
para recapitularmos um pouquinho e entendermos melhor o raciocínio, nós vemos a abertura dos selos, a qual o Senhor está abrindo os selos. E como nós já aprendemos no capítulo 5, vemos e compreendemos a lei do parente remidor, e diante da lei do parente remidor, nós vemos de uma forma profética, simbólica, o próprio Deus como um parente remidor, parente vingador, tirando o poder de Satanás deste mundo. E começa-se a abertura dos selos, começa-se a manifestação do anticristo, começa-se períodos de guerras, período de fome, começa-se uma grande crise mundial. E quando ele começa a falar a respeito dos cavaleiros, no capítulo 6, nós vemos que o capítulo 6 termina com uma pergunta dizendo: quem subsistirá à ira do Cordeiro? No capítulo 7, nós vamos observar que é mencionado a respeito dos 144 mil que foram selados por Deus, que a Bíblia diz que esses 144 mil, a origem deles é da tribo, ou do povo de Israel, representante de tribos de Israel. Lembramos também e lemos aqui que são duas tribos que não são mencionadas. Nós entendemos e compreendemos que esse número 144 mil é um número simbólico, porque eles são múltiplos de 12, de 12, de 12, de 12. E nós vamos observar que o número 12 é um número de uma plenitude, um número da totalidade. E nós vamos observar que esses 144 mil são selados. Quando falamos de selados, lembramos na Bíblia Sagrada de textos que falam quando os filhos de Israel foram selados, marcados, que representam ser protegidos, guardados. Nós vamos observar que no mesmo capítulo 7 também vai ter um momento, a partir do versículo 9, em que vai mostrar multidões, povos, tribos, nações, que foram alcançadas, e até acreditamos que devido ao testemunho, devido ao que esses 144 mil, essas pessoas que foram seladas, também estão mostrando que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena acreditar e crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos observar no capítulo 7, aqueles que foram mortos, aqueles que por amor deram a sua vida, mesmo depois que a igreja foi levada aos céus, porque nós acreditamos que aqui a igreja de Cristo, ela já foi levada aos céus, mas ainda há pessoas que possam ser salvas, dando a sua própria vida, sacrificando, e nós sabemos que não é tão simples assim. Vou morrer porque eu creio, porque agora eu acredito. Mas nós vemos que será um momento de grande aflição, vemos que será um momento de grande luta, de grande perturbação no mundo. Não é algo tão simples assim. E quando nós vemos que o capítulo 8 ele vai falar a respeito da abertura do 7º selo. Se nós prestarmos atenção, os números que são mencionados no livro de Apocalipse são números que você tem que ficar atento aos detalhes, aos sinais. Você vai ver que são 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, 7 igrejas, são os 7 anos. Então você percebe que a Bíblia nada é por acaso, tudo nós vemos o controle de Deus, nós vemos a soberania de Deus, o controle do Senhor em tudo que há de acontecer. Lembrando que João está tendo uma visão, João está recebendo a revelação que ele está ainda no ambiente da eternidade, o passado, o presente e o futuro. Então ele está vendo coisas que hão de acontecer. Nós vamos observar
que conforme João vai vendo a abertura dos selos, há um espaço de tempo que nós vamos aprender o que acontece no capítulo 7. E quando retorna agora o capítulo 8, nós vamos observar que ele começa a ver agora novamente a abertura do 7º selo. E quando ele abre o 7º selo, diz a palavra do Senhor que houve silêncio por quase meia hora. Se nós pararmos para prestar atenção, nós vamos observar que silêncio no céu é algo atípico. Nós vamos observar que no céu há uma liturgia, há um momento em que de dia e de noite eles estão adorando ao Senhor, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, de dia e de noite. Mas quando se trata da abertura do 7º selo, há um momento de silêncio. E muitos indagam o porquê, qual é a causa desse silêncio. Alguns pensam que é por causa da expectativa do que vai acontecer. Eu estive fazendo um estudo sobre os 30 minutos ou meia hora. Nós vamos observar que não há nenhuma referência bíblica desse período, desse tempo na Bíblia Sagrada. Mas quando você vai estudar, e se você der um Google, e se você pegar aqueles países que ainda têm uma monarquia, aqueles países que ainda têm reis, a não ser ali a Inglaterra, que passa um pouquinho de 30 minutos, mas toda troca de realeza, há um período de 30 minutos para trocar a realeza. Troca-se tudo, batalhão, tudo. Porque a Inglaterra, pelo que nós estamos analisando, ela por já ser algo tão visado no mundo, passa-se a uns 35 a 40 minutos esse processo de troca de realeza. Mas nós vemos que é como se fosse uma troca, vou dar um exemplo melhor, como se fosse uma troca de turno, uma troca de grupos, sabe? Tá vindo, você já foi no posto de gasolina? E quando você chega no posto de gasolina, dependendo da hora, você para lá, o fretista fala assim, ó, espera um momento aí, que nós estamos fazendo troca de turno. Na troca de turno você tem que esperar o camarada bater o caixa, conferir, ver todo mundo, para depois vir uma outra equipe para dar continuidade, para não ver se não tem nada faltando. Então, acompanhe comigo nesse raciocínio. Você vai ver que o 7º selo ele está sendo aberto. E nós vamos ver que esse 7º selo ele está sendo aberto, e nesse 7º selo você já vai descobrir 7 trombetas. Então é algo que está sendo contínuo. Nós vamos observar que outras situações estarão acontecendo. E João, ele vai observar que ele olha a abertura do 7º selo e vê um silêncio no céu. Esse silêncio, ou após esse silêncio, ele vai observar que no versículo 2, ele diz assim, vi 7 anjos. Quantos anjos? 7 anjos. Que estavam diante de Deus. Estavam diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Então agora, João vê o 7º selo sendo aberto. Ele vê um período, ou melhor, meio período de silêncio no céu. Que agora vai entrar, o selo sai de cena e agora entra as 7 trombetas. E agora ele vai observar que vê 7 anjos. E esses 7 anjos estão com 7 trombetas.
E quando nós vamos observar as trombetas na Bíblia, as trombetas elas eram usadas para anunciar algo de muita importância. As trombetas anunciavam para que o povo pudesse levantar acampamento e sair. As trombetas anunciavam para poder reunir o povo para se preparar para a guerra. Trombetas também eram anunciadas quando os atalaias ficavam nas torres e vigias, e eles viam os inimigos chegando, e quando eles viam os inimigos chegando, eles tinham que tocar a trombeta. E pelo som da trombeta, o povo ia saber e discernir, dizendo: opa, está vindo inimigo. Então, as trombetas, elas representam um anúncio de algo muito importante que está a acontecer. E João está vendo 7 anjos. E esses 7 anjos, ele vai ver 7 trombetas nas suas mãos. Aí o texto vai nos dizer o seguinte no versículo de número 3. E veio outro anjo. Observe, ele vê 7 anjos com 7 trombetas, e agora ele vai ver mais um anjo. Ele vê um outro anjo, e esse anjo, ele se põe junto ao altar, tendo um incensário de ouro em suas mãos, e foi-lhe dado muito incenso. E eu acho interessante isso, porque diz assim: para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então observe que as nossas orações, elas vão para a mão do anjo, que o anjo coloca diante do altar que está diante do trono. E você vai ver que há um processo muito lindo aqui. As orações, elas são misturadas com o incenso. Por quê, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Está aqui, né? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e da mesma maneira o Espírito, porque não sabemos porque a oração não vai pura, pastor. Ela precisa ser misturada com incenso para chegar diante do trono, porque nós não sabemos orar, irmãos. Nós muitas das vezes oramos por vaidade, muitas das vezes oramos por egoísmo, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso é importante a igreja orar. Por isso é importante nós mantermos uma vida de oração. Por isso é importante nós estarmos orando, porque muitas das vezes nós não vamos saber pedir, nós não vamos saber orar. Você sabia que tem gente que pede a morte do irmão? Você sabia que tem gente, você sabia que tem gente orando para o casamento da outra acabar, para ela ficar com o marido dela? Você sabia que tem gente orando para o outro ficar desempregado, para ele assumir o lugar dele? Você sabia que tem gente orando para pedir coisas para si, que Deus sabe a intenção verdadeira do coração. Por isso o Espírito Santo nos ajuda. Por isso, irmãos, nós em nossas orações, nós temos que pedir ao Espírito Santo nos ajudar a orar.
porque nós não sabemos orar como convém. Eu não sei se você já percebeu que às vezes você começa a orar, ora, e vai aquela oração de formalidade, aquela oração religiosa. Senhor meu Deus, altíssimo e poderoso, eterno, excelso, maravilhoso, Deus glorioso. Sabe aquele negócio que a gente começa a orar cheios de formalidades? Oramos muitas das vezes até por religiosidade. E você já percebeu que quando estamos orando assim, o negócio não flui, irmão? Você quer ver? Deixa eu ver se isso só aconteceu comigo. Você dobra o joelho e começa a orar. E ora, começa a fazer aquela oração formal. E ora por aqui, ora por ali. Pede isso, pede aquilo, pede isso, pede aquilo. E tu tá ali orando. Daqui a pouco tu fala assim: rapaz, eu já devo ter orado já 1h30. Meu Deus do céu, que negócio. Tô orando muito, tô orando demais. Meu Pai amado. Aí tu olha no relógio, deu 1h15. Ei, agora começa a orar. E quando você começa a sentir a presença do Espírito Santo na oração, que você já começa a falar com Ele de um jeito, não é daquela formalidade. Você já começa a chorar, você já começa a falar, e começa a conversar, Quando você vê, aí, oh, meu Deus, já passou quase 1h e eu nem percebi. Porque é uma diferença tremenda. Então as orações que são mencionadas dos santos aqui, elas precisam ser misturadas com o incenso celestial, para poder chegar diante do trono, para nos ajudar. Por isso você precisa entender que é tão difícil orar. Não é difícil orar? Fala a verdade. É difícil, irmão. Eu vejo isso, sabe como? Todo mês nós estamos orando aqui na igreja, quinta, sexta e sábado. No primeiro mês, ó, glória a Deus, 40, 50 irmãos. Glória a Deus, aleluia. Passou o segundo, já deu uma diminuída, terceiro. Agora aqui nas quintas e sextas-feiras aqui, está 4, 5 irmãos. Glória a Deus por esses 4, 5 irmãos, glória a Deus. Mas por quê? Porque orar não é fácil. Porque a oração é você entrar em guerra, é você entrar em batalha espiritual. Não é fácil. Por isso que nós temos que pedir: Espírito Santo, nos ajude a orar. Por isso que o Espírito Santo, ele geme por nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos muitas das vezes como pedir ao Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? E você presta atenção como que as coisas da terra são as sombras ou as cópias das coisas do céu. E você vai ler, vai entender um pouquinho mais adiante quando a gente começar a ler isso aqui. Eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, Levíticos. Olha só como que era o processo no tabernáculo terreno. João está vendo uma visão no céu. Ele está vendo o tabernáculo celestial. Agora, olha só como que é o terreno, que é a cópia do céu. Levíticos 16. Levíticos 16, se você quiser anotar, anote, que é muito bom, para você fazer um paralelo com o versículo 3 e 4 e 5. Levíticos 16, versículo 12 ao 14. Levíticos 16, (12 ao 14), amém? Está aqui já, Natan? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar. Olha só que coisa tremenda. De diante, olha aí, e os seus cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do, ou seja, no lugar santíssimo, no santo dos santos. Olha lá, próximo versículo. E porá
o incenso e tomará do sangue do novilho para o lado oriental e perante o propiciatório espargirá 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Guarda isso aí, para você começar. Quando você começa a entender isso, você vai começar a entender melhor conforme você vai lendo. Vamos lá. Então, João vê os 7 anjos com trombetas, e tudo isso é o 7º selo. O 7º selo aberto, ele está vendo, está tendo essa visão. Ele vai ver 7 trombetas, ele vai ver um outro anjo com incensário, que ele pega muito incenso para pôr com ou seja, vemos a junção do incenso que ele recebe com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aí o versículo 4, você lembra que você leu em Levítico, né? E a fumaça do incenso, olha só, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então observa que há um processo. Há um processo acontecendo. Por isso, irmão, você pode falar para esse crente que Jesus colocou perto de você? Fala para ele assim, ó, não para de orar não, crente, continua. Isso. 1 hora a tua taça. Só quem veio nos dias, nas sexta-feiras passadas vai entender. 1 hora a tua taça vai ficar cheia. Aleluia. E vai ser espalhada diante do trono do Senhor. Olha o que mais diz. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar. Você lembra Levítico? E o lançou sobre a terra. Ou seja, está tendo agora a resposta das orações. E você percebeu que todas as vezes que tem oração, a resposta, o que tem na resposta? Ouvi vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. Aleluia. Por isso que eu falo para você, irmão, eu não sei você, depois que eu aprendi isso, eu não consigo mais ver um relâmpago, um trovão e não pensar, Jeová, já pensou assim também, Natan? Jeová está respondendo a alguém. Eu falo, oxalá, Senhor, seja eu essa resposta de oração. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus é tremendo. E ele está tendo essa visão maravilhosa, tendo essa experiência linda. No versículo 4 nós vamos observar o processo do anjo com incensário. Versículo 5, a resposta dessas orações. Versículo 6. Os 7 anjos, agora ele volta a atenção para os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Observe que elas não tocam antes de haver uma resposta pelas orações dos santos. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Você pode dizer comigo assim, ó, terça parte. Isso.
Irmãos, essa primeira trombeta, essa primeira visão que João está tendo a respeito dos anjos com as trombetas, e referindo-se à primeira, não é algo figurativo, é literal. Ele viu o anjo tocar. E isso que ele está vendo, o que vai acontecer, quando ele fala que queimou-se uma terça parte das árvores e toda a erva verde, nós vamos lembrar de uma profecia bíblica, que ela está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 30 ao 32. Joel, capítulo 2, versículo 30 ao 32. Lembrando, tá? Preste atenção no detalhe. É a terça parte da terra, não é a toda a terra. A terça parte, uma parte. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Joel, capítulo 2, versículo 30 ao 32. 1, 2, 3 e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele Amém? Então aqueles que foram selados estarão livres disso. Aí olha só, nós vamos observar que quando você começa a ler o soar da trombeta, e começa as primeiras trombetas, você até entende, porque cientificamente você consegue comprovar, é verdade. Lua, eclipse, né, os vulcões, essas coisas tudinhas, é de se entender, de compreender tudo isso que está acontecendo. Só que conforme você vai vendo as trombetas tocando, e você vai ver que vai começar a acontecer coisas que a ciência não vai explicar. E aí é onde muita gente fica com a cabeça em parafusos. Aí olha só o que diz a segunda trombeta. A segunda trombeta. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. O que você acredita que é? Um meteoro. Caiu-se no mar. Vamos lá. Olha só que coisa tremenda. E tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então imagine só, vai cair um meteoro no mar, provavelmente pelo impacto, isso vai mexer nas placas tectônicas da terra. Então com certeza, quais são a reação em cadeia aí? Vulcões começarão a... Conforme os vulcões vão se manifestando, uma grande nuvem vai escurecer o céu. Vai escurecer. A lua vai ficar aquela cor. Então, tudo isso nós vamos observar diante da natureza. Cientificamente, a gente, no nosso raciocínio, a gente fala assim, a gente dá para compreender isso aí. Dá para compreender. E é verdade. Versículo 10, vamos lá. Agora vem um terceiro anjo, que diz assim: ele tocou a trombeta, a terceira trombeta, e caiu do céu uma grande estrela. Uma grande, alguns até acreditam que essa estrela que caiu do céu, mais à frente nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aí. E olha o que diz assim: ardendo como uma tocha,
e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, que trouxe amargura a todas as águas. E muitos homens morreram. Então observe que esse meteorito que cai, ele vai dar um prejuízo muito maior. Porque enquanto um caiu no mar, água salgada, ninguém bebe. Esse vai cair no rio. Então as águas ficarão amargosas. E muita gente vai morrer porque vão beber desta água. Então imagine só, irmão, como que vai ficar o mundo. O caos que vai ser o mundo. Aí o quarto anjo toca a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. E a terça parte da lua e das estrelas. Para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Ou seja, vai ter períodos que vai ser tão escuro que as pessoas não conseguirão enxergar mais adiante. E se você parar para prestar atenção, irmãos, nessas coisas que estão acontecendo e vão acontecer pelo soar das trombetas, você pode fazer um paralelo com as pragas do Egito. E você vai ver que Deus está tratando com aqueles que negaram a Cristo, não creram em Cristo. Porque nós vamos observar, meus amados irmãos, que a grande questão aqui não é, pecou. Não é por causa do pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas é porque eles não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós vamos observar o grande tratar de Deus, abrindo selos. No último selo já emenda 7 trombetas. E enquanto está acontecendo isso e a terra sendo assolada, a água potável ficando extinta, terremotos, aumentando a sua gravidade, os vulcões. Aí aparece agora, olha só o versículo 9. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Observe que, irmãos, todos esses acontecimentos, anjos estão anunciando. Anjos são seres celestiais, a serviço de Deus. Então nós entendemos que tudo isso que está acontecendo não tem saído do controle de Deus. Deus no controle de tudo. Aí olha só que coisa tremenda. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aleluia. Queridos irmãos, o anjo está anunciando, dizendo: olha, se vocês estão achando difícil, se vocês estão achando ruim, tem mais 3 trombetas que vão tocar. E esses últimos
serão piores do que esses que vocês já estão vendo. Nós vemos que o capítulo de número 6, ele termina dizendo: quem subsistirá à ira de Deus ou do Cordeiro? E eu quero finalizar o capítulo 8 dizendo para você aquilo que Paulo fala aos Tessalonicenses, dizendo que eu e você, a igreja, nós não fomos destinados para a ira. Oh, glória! Por isso eu creio e acredito no arrebatamento da igreja, que eu e você, creio nisso, não estaremos aqui quando essas coisas acontecerem. Oh, glória! Tem um louvor que diz: não quero estar aqui quando a trombeta tocar. Eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, aqui não vou ficar, eu quero estar além de tudo. Que diz? Eu não pertenço a esse mundo, pra não. Oh, glória! Do todo. Então, irmãos, pastor, mas por que estamos estudando o livro de Apocalipse? É para a gente ficar mais crente. Aleluia! Eu acredito no arrebatamento da igreja. Por isso, irmãos, vamos ficar mais tementes a Deus, buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Se você pode orar, ore mais. Se você pode orar, ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Não desista em nome de Jesus. E o anjo diz, finalizando o capítulo 8: ai, ai, ai. Tem mais 3 trombetas que vão tocar. E se Deus permitir, estaremos na sexta-feira que vem falando um pouquinho a respeito do capítulo 9, porque é melhor a gente pegar o capítulo por inteiro, porque até aqui, essas trombetas aqui, você vendo, são coisas que a ciência, ela te dá um respaldo para isso. São coisas que acontecem na natureza. Só que quando chega a 5ª trombeta, quando chega o soar da 5ª trombeta, já é algo sobrenatural. O abismo será aberto. E aí, meu irmão? Vamos segurar para não dar spoiler, né? Para a próxima sexta-feira. Vamos fazer como nós fazemos sempre. Vamos orar ao Senhor?